abençoe você, Deus abençoe a tua família, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Abençoando as Nações. Eu sou o Thiago Matosinhos, sejam muito bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você estará vendo esse episódio, que é um episódio muito especial para mim. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, o chat vai estar daquele jeito, tá? Se você quiser conversar durante o chat, tem que estar inscrito no canal, tá bom? Rapidinho, não custa nada, é só se inscrever, ativa as notificações, já vai me ajudar muito e vai ajudar com que esse episódio chegue a mais pessoas. Hoje é um episódio muito especial, tô recebendo uma pessoa que eu amo de coração mesmo. Essa família me abençoa muito, há muito tempo já, e eles têm muita coisa para compartilhar com a gente, tem muita coisa para compartilhar com as nações, abençoando as nações. Hoje eu estou recebendo minha amiga Adriele Romero, mamãe, esposa e agora escritora, né, Adri? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, gente. Que honra estar aqui. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade. Ai, que alegria, que alegria. São muitos anos, né, de amizade mesmo. O pacotão que veio com meu marido, o pacotão dos amigos dele. E eu fui muito abençoada nesse pacotão. Só teve gente boa, graças a Deus. E você é um desses, né? É aquela influência boa da igreja que traz pessoas que ficam na nossa vida, a vida inteira, e tomara a Deus que os nossos filhos encontrem pessoas tão bacanas como nós tivemos. E a Adri, rapaziada, a Adri, ela tem uma história muito legal para contar pra gente. Legal pra gente que vai ouvir, mas pra família deles foi uma coisa muito complicada, né? A gente vai falar sobre outras coisas, mas o assunto principal desse episódio, desse podcast, é o seguinte, né? Ela e o Raoni, seu marido, eles perderam uma filhinha bem novinha, e como diz o profeta Rodolfo Abrantes, que das minhas feridas sai um poder para curar. E eles fizeram isso. Amém. E eles fizeram isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar nesse assunto, Dri, conta pra gente como que foi o seu encontro com Jesus, como que foi a sua caminhada, o início de caminhada com Jesus, como que isso aconteceu? Nossa, é uma história, eu fico muito grata de poder falar dessa minha caminhada com Jesus, porque ela foi um pouco peculiar, e muita gente não sabe, né? Eu sou de um lar cristão, porém, a minha infância eu vivi entre o catolicismo, entre a igreja pentecostal e a igreja reformada. Então, a minha formação veio desses 3 lugares simultaneamente. Hoje eu entendo a bênção que foi tudo isso, mas criou muita confusão, né? Era para uma criança, né, entender. Hoje eu entendo o porquê que Deus quis assim. Mas o meu lar, minha família de casa era católico, meus pais e meu avô que morava com a gente. Então, durante o ano, eu falo que durante o ano eu fazia catequese e no acampamento de carnaval e nas férias de julho eu ia para a escolinha dominical. E nas reuniões de oração da casa da minha tia era fogo puro com as tias do coque, né, com as irmãs do coque. Então, hoje eu consigo absorver e consigo entender e repassar, né, deixar escoar o melhor de cada um, porque Deus fez presente em todos esses lugares. Sim, sim. Eu fui discipulada tanto em casa quanto por essas minhas tias, né? Eu falo que eu sou resposta de oração. Eu tinha uma tia missionária pela Ibelda Presbiteriana, tenho outra tia que é pastora no Guarujá, enfim. E o momento que eu passei muito difícil da minha casa com os meus pais, como família, eles ali me sustentaram. E meu pai e minha mãe, na Igreja Católica, foram super envolvidos também. Eu consegui viver isso de forma ativa, participante ali, na matriz de São Sebastião.
E Deus também esteve presente lá e me abençoou lá também. Então, graças a Deus, eu consigo viver, eu consegui olhar por todos esses parâmetros, né, essas perspectivas, e me sinto muito abençoada e privilegiada por essa pluralidade. E quando que você entendeu que você era filha de Deus, né? Aquela coisa de você, aquela experiência com Deus, você falou, caramba, é isso que eu quero para minha vida, seguir esse caminho, é isso que eu quero para minha vida. Eu acho que isso que eu quero para minha vida foi mais tarde. Foi mais tarde porque eu tive uma adolescência muito ali, eu falava com Jesus, falava, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Já entendi o meu lugar nisso tudo, mas eu ainda quero viver meu rolê e não quero ficar nessa hipocrisia de rua e no domingo tá lá na igreja ou na missa. Então eu falei, não é meu tempo de igreja agora, deixa eu fazer minhas coisas. E eu já tinha cara de pau de sair pro rolê e fechar o olho e falar, Jesus, vem comigo, não deixa nada acontecer. E eu nem sei o que o Senhor via, né? O que ele sentia isso, mas me protegeu em todos os momentos. E eu senti que eu queria viver isso quando... Eu acho que foi depois do meu casamento, sabe? Depois que a minha mãe faleceu, porque eu ainda vivia muito como menina. Depois que minha mãe faleceu, eu senti o peso ali agora acho que começou a vida adulta e as responsabilidades. Não vai dar para fugir. E aí eu só relaxei e falei, Senhor, eis-me aqui, bora. E aí casou, aquela coisa toda. Aquela coisa toda que você lembra, Família, né? aquela coisa toda que eu lembro. Família, vocês hoje, vocês têm quantos filhos? Hoje temos 5. Isso para mim ainda... Agora não, Thiago, mas teve uma fase que foi muito difícil de como que eu falava. Porque depois que a Tainá faleceu, quantos filhos eu tenho? Né? E aí, às vezes eu falo, eu tenho 5, mas cadê? Tá faltando uma. Então, eu tinha medo de falar quantos eu tenho e da pessoa perguntar por cadê a que tá faltando e eu ter que ficar contando essa história, sabe? E aí, conversando com uma amiga muito querida, ela falou, Dri, você tem 5. Você tem 5. Você vai ter 5, você vai ter mais, mas são 5 agora. Assim, não tirar a Tainá dessa conta. Porque isso... E parece uma besteira, mas dava uma travada, te traz um questionamento, sabe? Ué, mas eu tenho quantos que eu tenho agora? Mas eu tenho 5, contando com a Tainá, e a nossa caçula faz 6 meses hoje. Tá uma Hoje? graça. Verdade, que Hoje, legal. 6 meses hoje. Caramba, que legal. Nossa. Presente. Que legal. E, ok, chegamos na Tainá bem resumidamente, né? A gente, Adiantei, né? Mas não tem como. bem resumidamente. Conta um pouquinho, quem foi a Tainá, como foi o nascimento da Tainá. Eu lembro, eu não sei se o Raoni já te falou, mas eu lembro quando eu estava passando na Hansestaden, que é uma rua aqui da nossa cidade, nós somos de Ubatuba. Eu lembro quando eu passei e eu vi a tia Márcia dentro da ambulância, numa clínica, eu esqueci que clínica que era. Eu passei e vi ela dentro da ambulância, e depois eu não lembro se eu cheguei a mandar mensagem pro Raoni ou o que foi, que aí eu liguei uma coisa na outra, eu falei, nossa, era a Dri que estava dentro daquela ambulância. Era a Dri que estava lá dentro. E, enfim, como que foi... Como que foi a vidinha da Tainá? Como que nascimento, aquela coisa toda, o que ela tinha, enfim. Conta pra gente. Bom, a Tainá foi a número 4, né, nossa. Tainá nasceu de parto normal, SUS, Ubatuba, janeiro, cidade naquele caos, né, pegando fogo. E a gente não sabia, né, durante o pré-natal, mas ela nasceu com uma cardiopatia grave complexa, que são vários nomes técnicos, Thiago, até hoje eu não consigo nem pronunciar, e também eram detalhes
que eu não queria não fazia diferença entender tecnicamente o que tinha, mas resumidamente o lado esquerdo do coração dela era atrofiado, ele não funcionava. Então ela tinha meio coração e viveu com essa metade. Só que a gente teve o choque dessa informação depois que ela nasceu. E nasceu de parto natural, né? E ela nem poderia. Ali já foi um risco para ela. Mas isso não aparecia nos exames, no pré-natal, aquela coisa, não aparecia? Não. Os ultrassons que eu fiz não apareceu. E depois, estudando sobre isso, é um morfológico que você tem que fazer no primeiro trimestre. Que ele te revela a formação do coração. Se passa esse período, por isso que é muito importante, é logo no comecinho. Então, para as grávidas, porque era uma coisa que a gente conversava muito aqui em casa, eu e a Débora. Cara, como isso nunca Débora, aparecia? ela sabe tudo. A gente nunca... Como que isso não aparecia e tal, não sei o que. A gente sempre conversava muito a respeito disso, mas enfim. Aí ela tinha uma condição muito rara no coração. Exatamente, porque eram várias malformações. E como ela não tinha uma taquicardia, ela não tinha sopro, os batimentos, eles eram normais. Então, pelos batimentos, eu não conseguia diagnosticar ou identificar alguma coisa, era na formação mesmo. E a formação é bem no comecinho. Então, esse exame passou batido, não sei se você lembra, a gente tinha um restaurante ainda, né? Tinha o Banana Brasil, a gente trabalhando que nem louco em janeiro. Então, assim, passou batido muitas coisas. Fiz o pré-natal, fiz no particular ainda, mas o primeiro trimestre eu não fiz esse morfológico, e aí, por conta disso, a gente não conseguiu identificar. E a gente... Só para contextualizar o pessoal, nós, de repente, a internet, né, a gente não sabe onde isso vai chegar, mas nós somos uma cidade litorânea. A nossa cidade, ela tem, assim, por exemplo, 100, 120 mil habitantes. Chega nessa época que a Adri tá falando, final de ano, janeiro, dezembro, finalzinho de dezembro, janeiro, até o carnaval, ela quintuplica de gente. Fica ali, de 100, passa, em alguns períodos, passa para 1 milhão de pessoas. E a gente tem um hospital na cidade, e assim, é uma loucura. E na época eu lembro muito bem que vocês tinham um restaurante, a gente fica assim, fica um caos na nossa cabeça. E é a hora que a gente trabalha mais no ano, né? Porque é a hora que você tem que aproveitar o movimento, a temporada. Então, assim, é um mês de correria louca e aí a gente acaba deixando tudo e priorizando ali o trabalho, né? E ela nasceu bem em janeiro. Nesse contexto. E aí, quando ela nasceu, que vocês descobriram, mas... Foi. Depois de algumas horas, ainda foi no mesmo dia. A enfermeira percebeu que ela era cianótica, né? Era roxa, mais roxinha do que o normal. E aí levou, vamos mostrar para a pediatra ali, já trago. E assim, no meio da tarde, aí deu 8 horas da noite, por aí eu já querendo dormir com ela, fui atrás, cadê a Tainá? E ela já estava na incubadora. E aí, Thiago, essa cena eu nunca esqueço, porque assim, eu só tinha visto uma incubadora em novela. Nem sabia, né? E os outros 3 nasceram super bem, foi tudo normal, né? E quando eu a vi dentro de uma incubadora, eu falei, opa, o que aconteceu? E aí começa aquele discurso, né? Mãezinha, senta aqui que a gente precisa conversar. Eu falei, não acredito. Mas assim, com toda a situação da Santa Casa de Ubatuba, né, que a gente sabe, a equipe fez de tudo que eles podiam, né, o que tinha ao alcance. E foi onde a gente precisou da ambulância, porque a gente teve que sair para fazer o exame fora, porque era final de semana, não conseguia fazer ali. Isso eu lembro. E aí tivemos que pôr na ambulância UTI para fazer um ecocardiograma e saber direitinho qual era o diagnóstico, porque até então só tinha o raio-x disponível ali no momento. E pela cianose dela, que a cianose é a corzinha roxa por falta de oxigênio, né, na circulação. E aí foram medir a saturação, estava assim, batendo 54 a saturação da Tainá. Qualquer um de nós já
já estaria, né, do outro Sim, lado com sim. uma saturação dessa. Então elas viram que era um caso urgente e por isso tivemos que sair para fazer, não dava para esperar até o outro dia para fazer o eco. E ali foi outro buraco no chão, assim, de olha, não dá para ir, não é Caraguá que vai resolver, não é São José, vai ter que correr para São Paulo para um hospital de especialidade em cardiologia. Ai, Thiago, e aí começa aquela correria. Ela tinha horas para isso, e aqui em Ubatuba a gente não tem nem UTI. Na verdade, no litoral a gente só tem uma cidade que atende a UTI, é neonatal, né? E todas as cidades do litoral dependem de lá. E não conseguimos, a gente teve que subir para São José. São José dos Campos acolheu ela, enquanto a gente aguardava a vaga para um hospital de especialidade em cardiologia. Odri, e tudo isso ela com horas de vida. Ela Fora de com vida, horas de fora de vida. vida. Não é um negócio que foi, 3 Não, dias não, depois vocês viram. Não, ela nasceu, não, horas fora depois, de vida, não fora de deu nem vida. tempo de processar a informação. Não, não, não. Não- Não, ainda estava naquele já, sangramento de pós-parto. E outro o caminhão já detalhe veio, já que atropelou com tudo. atropelou, não teve sem aviso, sem, enfim. E janeiro, né, Thiago, as crianças estavam de férias, os meus outros 3. Então, assim, tudo isso e mais o rolê da molecada ali o tempo todo. E eles foram ver a irmã um mês depois, né? Porque só viram passando na incubadora para ir para a clínica, que foi quando você viu. Que eles viram só ela descendo da ambulância na incubadora para fazer o exame. E foram ver depois, meses depois. Cara, que loucura. Eu lembro direitinho do dia que eu vi a tia Márcia, que é a sogra da Adri, dentro da ambulância. Eu falei, caramba, é alguma coisa aí. Foi aí que eu Tá descobri que acontecendo. ela tinha acontecido alguma coisa e tal. E aí, tá. Aqui, como a Adri falou, uma situação dessa ou é São José dos Campos, né, ou é São Paulo. Todas essas cidades, elas ficam a pelo menos 2 a 3 horas de viagem de carro, né? Que aqui a gente não tem aeroporto, enfim. Sim, Então, foi assim, tudo de uma vez. E uma quando que vez. chegou essa bomba de tipo, olha, a Tainá, mamãe, a Tainá tem isso, isso e isso. Você É. conseguiu, você e o Raoni, vocês conseguiram processar a gravidade logo de cara? Como que foi receber essa... Então, Thiago, essa parte foi enquanto a gente fazia o exame ali, eu tinha que manter, porque como o problema era muito relacionado à oxigenação dela também, né? Então era coração, pulmão. Então ela não podia se exaltar, ela não podia chorar, mamar no peito ela já tinha parado, porque faz um esforço. Pois é. E aí, para fazer o exame, ela tinha que ficar quietinha. E aí a gente conseguiu, por Deus, por conexões, que São José acolhesse ela, né? E ali a gente chegou à noite na UTI, a UTI neonatal da Santa Casa de São José dos Campos, um lugar muito frio, muito gelado, muito bem estruturado, e vazio, porque era noite já, né? Foi o decorrer do dia, essa loucura toda, e a gente chegou lá já, né, para internar ela já era noite. E aí, Thiago, eu e o Raoni, a gente sentado assim no corredor do hospital, gelado. Eu lembro que era gelado e estava vazio. E aí a gente olhava para o chão e eu falei, meu Deus, falei, e agora? E se ela morrer? Porque ela pode morrer a qualquer momento, era o que disseram pra gente, né? Olha, a gente só tem que manter ela estável para ela conseguir chegar logo numa mesa de cirurgia. Ela pode morrer a qualquer momento, e o hospital já tinha deixado claro que se tivesse alguma intercorrência, eles pouco poderiam fazer, porque eles não tinham estrutura para a especialidade dela, né? Para tratar a cardiopatia e tal. E eu falei, ela pode morrer agora.
E aí o Raoni me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A partir daquele momento, a gente já foi isso que fortaleceu a gente para seguir essa jornada até os dias de hoje. Ele falou, Dri, quando ela nasceu, todos eles, Thiago, quando nascem, né, o Raoni já pega, a gente já ora ali mesmo e já entrega ao Senhor, fala, Jesus, a filha do meu filho é sua, o Senhor me deu, eu te dou, e que o Senhor seja soberano sobre a vida dele, né, dela e da minha família e tudo mais. Então a gente faz isso nos primeiros minutos de vida ali das crianças, de todos eles. E aí o Raoni olhou para mim e falou assim, a gente não... Você esqueceu que a gente entregou a Tainá para Deus na hora que ela nasceu? Aí eu olhei para ele e falei, não. Você não consagrou? Você não fez uma oração comigo? Ou foi da boca para fora? Eu falei, não, eu entreguei, eu orei. Ele, por que você está preocupada então? Você quer pedir ela de volta? Ele falou assim. Aí eu olhei para ele e falou, não, se você quiser pedir ela de volta, eu sou seu marido, eu te apoio. Mas aí, você sabe, vai ser por nossa conta. Não adianta ficar orando depois, pedindo para Deus ajudar, intervir, né? E aí aquilo veio com um balde de água fria, porque primeiro eu me senti uma medíocre, porque eu falei, eu estava orando da boca para fora, né? Quando eu via, de fato, quão isso era real e tinha que ser verdadeiro. E eu falei, Senhor, me perdoa, a minha filha é sua, e me ajuda agora a seguir aí. Se o Senhor colocou a gente aqui, o Senhor vai estar à frente de tudo. Só me fortalece, né? Eu ainda tenho 3 filhos lá em casa. Então, ao mesmo tempo que isso veio como um choque, assim, sabe? Mas acho que foi mais para reposicionar, tipo, me colocar no lugar certo que eu teria que estar. Sim. Falou, você entregou, agora é dele. E se ele quiser levar, ele vai levar, Adriele, a gente vai ter que aceitar. E amém. E aí, depois daquilo, é claro, teve muita coisa, mas eu consegui, porque eu não queria ser... Eu queria ser obediente de verdade, sabe? Eu não queria que fosse da boca para fora, eu queria... eu entreguei para Jesus e eu queria que ele recebesse mesmo do meu coração a minha filha. E que se ele colocou a gente ali, eu estava em paz, que ele estava cuidando de tudo. Cara, quantas lições nisso que você falou. Ainda mais pra gente que é pai. O Judá tá com 5 anos. E aí, às vezes, ele fala algumas coisas que é natural, né? De criança. Criança tá descobrindo, tudo é novo, né? Coisa que pra gente que... essa fase tudo é novo, delícia, né, cara? Tudo é novo. Várias perguntas capciosas. Outro dia ele virou, outro dia eu virei pra ele e falei assim, cara, você não pode falar isso. Isso é falta de respeito. Aí ele virou pra mim e falou assim, papai, o que é respeito? Eu falei, ai meu Deus. Como que eu vou explicar pra uma criança o que é respeito? Aí eu conversei com ele e tal, falei, caramba. Não, e aí você tem que parar tudo que você tá fazendo e sentar, porque você não pode deixar passar esse momento. Você tem que tinha que ser ali na hora. Eu falei, cara, o Espírito Santo me ajuda. E aí, às vezes, a gente... Nessa coisa, e eu fui, e às vezes eu me pego assim, pensando, falei, Jesus, a gente trabalha, a gente faz isso, faz aquilo, falei, Jesus, eu não tenho olhos para cuidar dele. Minha esposa também trabalha, a gente se divide naquele lance de cuidar da casa, educar os filhos, né? Trazer para casa, mas às vezes essa questão da gente trazer para casa não sobra tempo para ficar com os filhos, aquela coisa. E aí tal, eu falei, Jesus, me ajuda, não sei o quê. E às vezes o Espírito Santo fala isso comigo, cara. Você não me entregou ele? Confia, porque às vezes a gente dá e toma. Dá e toma. Não, e aí eu entrego, mas olha, Jesus, eu vou te dar a Tainá, mas aí o Senhor cuida dela do jeito que eu quero, tá? E a gente esquece, cara, que o sofrimento para Deus é instrumento pedagógico para nós. Às vezes a gente passa por coisas muito difíceis, mas é Deus nos ensinando coisas maiores.
coisas maiores. Só que aí, num sofrimento desse, o que a gente quer fazer? Ah, não, Deus, deixa comigo que eu resolvo. Devolve aqui, devolve. E isso que Porque você... eu vi o tamanho do lugar ali que eu tava e de todo aquele choque daquelas informações. Eu me senti pequena, né? Inútil, sem força, sem... Vamos fazer o quê? Não, e Agora a gente poxa, tem que esperar a vaga. foi horas, cara, para vocês que são mulheres, que estão nos ouvindo, horas depois do parto, uma das experiências mais radicais na vida de uma mulher. É uma das experiências que mais fragilizam uma mulher. É um negócio assim que, dependendo da situação, a Débora fala muito isso, dependendo da situação, a dignidade vai embora. A dignidade da mulher vai embora. Sabe? E foi horas a maternidade depois. é muito boa para ensinar isso, a gente perder a dignidade, mas para que ela seja encontrada em Cristo, né? Para que a gente entenda da onde que tem que vir a nossa dignidade. Vai embora, você tem que ir no banheiro com a porta aberta, aquela coisa maravilhosa, aquilo ali vai embora, a dignidade passa longe quando você vira pai e mãe, não tem essa. E aí tá, o que os médicos falavam para vocês? Era curto e grosso, olha, não tem jeito, vai ser, ela tem tantos dias de vida, como que é isso? Como que foi isso? Essa parte é bizarra mesmo, sabe? A gente, primeiro você fica com raiva, né, dos médicos, por que eles falam assim, né? Para que essa grosseria e tudo mais? Mas não é grosseria, é melhor que eles criem expectativas, não deixem criar expectativas para que não seja um duplo sofrimento, né? Então eles já apresentam o pior do contexto ali, do quadro, né? E no caso ali, que a Tainá se encontrava nesse momento em São José dos Campos, era uma UTI NEO. Então, a maioria dos bebês dessa UTI eram prematuros, eram quadros de prematuridade. Tanto que eles eram bem pequenininhos na incubadora e eu pude acompanhar uma alta e foi emocionante, assim, como é a história dos bebês prematuros, é muito linda. E a Tainá, pelo contrário, ela nasceu enorme e ela mal cabia na incubadora, então era um bebezão, assim, dentro da incubadora. Só que, como ali era só uma UTI NEO, eles não tinham estrutura para manter ou para atender alguma urgência dela, né? Como eu já falei. Então, assim, ela tinha que ficar sedada e dormindo para que o coração não se, né? Não, que a gente não mexesse alguma coisa ali que pudesse despertar ela ou para causar alguma parada, alguma coisa. Então, ela ficava em sedação. E nisso a gente ficou 12 dias até que ela conseguiu a transferência. Foram os 12 dias eternos. E a cardiologista pediatra especializada em NEO, ela vinha uma vez por semana. Ela não era do quadro de médicos ali da UTI. Então ela vinha uma vez por semana, fazia o exame e falava, Adri, ela tá estável. Aí na outra semana, Adri, ela tá estável. É assim que ela tem que ficar, até ela conseguir. Só que aí, Thiago, tem uma história muito... ela tinha que ficar estável, né? Então, os parâmetros ali. E aí, a incubadora tem um lugarzinho que você põe a mão, né? Um lugarzinho ali que você pode pôr a mão e tal. E aí, eu ficava em pé ali. E aí, eu colocava a mão nela. Quando eu encostava a mão nela, o coração dela acelerava. E ficava uma técnica do lado dela, assim. Uma técnica só para ela ali, numa cadeira, e eu do outro lado em outra cadeira. E ela falava, Adriele, vai embora, vai descansar. Ela tá dormindo, você não precisa ficar aqui, você acabou de... né, tem horas que você pariu, eu não. Fica tranquilo, eu tô bem, eu vou ficar aqui. E eu colocava a mão nela, o coração acelerava. Aí a enfermeira olhava para mim e falava, mãezinha, não põe a mão nela, a gente precisa manter ela estável. Aí eu, tá bom. E aí eu falei, não vou pôr a mão, então eu só vou conversar. Eu ficava ali, filha, mamãe tá aqui. E aí ela ouvia a minha voz, o coração também acelerava. Thiago, me dava porque assim, eu não podia colocar a mão, eu não podia falar, porque ela sentia, ela manifestava, né? E ao mesmo tempo que isso era maravilhoso, porque ela conseguia sentir que eu estava ali, ela não podia sentir que eu estava ali, porque eu não podia fazer com que o coração dela se animasse, né? E aí eu ficava parada,
só olhando e orando, né? Deus, tira ela daqui logo, me dá essa vaga. E foi esse desespero para O conseguir que a vaga em São que Paulo. o que que era essa vaga em São Paulo? O que que dava para fazer alguma coisa? O que que era essa o que que vocês estavam esperando nesses 12 dias? O que 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 precisava acontecer? Então, foi um mundo também que a gente descobriu, né? Que é o tipo da coisa que se você não passa, você não ouve falar, né? Ninguém te ensina na escola, não é uma instrução que você sabe É. como funciona. Como era SUS, a gente precisava de uma vaga, de um leito, né? Para ela ser tratada no coração. Só que tinha que ser um hospital especializado em cardiologia. E aí a gente tem alguns no nosso país, né? E a maioria em São Paulo. Só que aí você entra numa fila online lá que chama Cross, acho, uma coisa assim. E aí assim, vai pela fila, pela ordem, mas vai muito por urgência também, né? Então, assim, se tá quase morrendo, acho que ganha vaga. E, enfim, tem os critérios deles lá. Então, assim, ela era urgente, mas ela não era emergente, sabe? Ela estava estável. Então, tá na fila, tá na fila. E era todo dia a fila, e a fila, e a fila, e tentando falar com Deus e o mundo para ver se a gente conseguia. E infelizmente tem aquela coisa de que ai, como que eu vou falar isso? Prioriza-se o que tem mais chance recuperável, né? Tem Exatamente, esse negócio aí exatamente. também que Mas isso a gente sentiu na pele só para ela sair de Ubatuba a gente já sentiu isso. Por quê? Porque ela era um óbito certo. E os hospitais, né, eles têm aqueles indicadores de tantos dias sem nenhum óbito, né, por setor, enfim, isso é bom, né, porque mantém ali a qualidade do serviço, enfim, são indicadores administrativos ali. E a Tainá, eles sabiam que era, a gente vai transferir, ela vai morrer aqui na nossa mão, então assim, não quero, né, não vai. E depois lá no Incor que eles falaram, nossa, mas ela sobreviveu 10 dias, mais de 10 dias. O médico falou isso pro Raoni, nossa, ela sobreviveu mais de 10 dias, então acho que dá para investir no caso dela. E aí você fica assim, meu Deus. É um número. Querem, aceitem ou não, ela era mais um número, né? é complicado porque também a gente não tá falando dos profissionais, viu, gente? Mas Não. porque nesse caso a gente tá de um lado, mas também tem gente que tá do outro lado. Né? Sim, Tem gente que sim. também está esperando a vaga, a transferência, e realmente algumas pessoas têm mais chance. Então é assim que funciona. Né? É assim que funciona. E, e aí vocês ouviam isso. Ela era um óbito certo. Ela é um óbito certo. Era um óbito certo. E esse E a óbito gente certo ficou quanto tempo lá? Pois é, viveu 4 anos e meio como se o coração dela fosse inteiro, porque ela ninguém falou para ela que ela acreditava que ela podia fazer tudo, ela fez. Eu lembro quando foi o aniversário de 3 anos do Judá, que vocês foram, e aí a Débora, ela falou assim, nossa, eu acho que ela nem imagina que ela tem a condição que ela tem, porque ela não parava, Tinha o não parava. pula-pula, a cama elástica, né? É. E a Débora olhava para mim e falava, Dri, ela pode? Eu falei, não, né, Débora? Mas eu vou fazer o quê, coitada da menina? Deixa ela. Ai, meu Deus, como é que você consegue? Eu lembro disso. E aí, enfim, Deus fez o que fez, que se a gente for contar tudo aqui vai ficar muito tempo. Nossa, vai ficar muito longo. Outra hora a gente marca um segundo bate-papo, Sim, porque a Adri... Bom, depois eu falo sobre a questão do livro. E aí, sim. Tainazinha, então, não viveu só 13 dias. Não viveu só 13 dias. Pelo contrário,
a gente chegou a mudar para São Paulo, que eles falaram que a gente tinha que ficar perto do hospital, e Ubatuba era tudo muito longe, situação de saúde muito complicada. Seria muita negligência a gente se manter morando aqui, né? E a gente, de fato, chegou a mudar para lá. Mas, assim, foi só tirar as coisas do carro. A gente ficou um dia e falou, não, Raoni, né? Raoni, você conhece, né? Seu amigo. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Eu, meu Deus, mas e mais você fica, né? E se ela tiver alguma coisa, a gente não vai conseguir chegar. Vamos voltar para casa, porque se Deus deu alta para ela, o Senhor tirou ela do hospital, a gente vai criar outra bolha para ela em casa, vai tirar ela de UTI e montar uma UTI em casa, não faz sentido. O Senhor tirou ela dali é para ela viver, né? E aí a gente achou melhor morar, permanecer aqui. E assim, não pode ir para a escola, ela foi. Não pode fazer natação, ela fez. Não pode, sei lá, comer doce porque cardiopata não pode ter cárie, tem que cuidar dos dentes. Só a Carmen, tadinha, a Carmen Pita que sabe o jeito que eu chegava lá com a Tainá. Só pirulito, que às vezes ela perdia o pirulito, estava grudado no cabelo, assim, de tanta besteira que ela comia. Mas não tinha como, Thiago. Eu acho que o fato dela ter 3 irmãos foi fundamental para isso. Como que eu ia falar que ela não poderia fazer tudo que os irmãos faziam? Pois é. Então, assim, eu ia criar uma doença nela, emocional, psicológica, que ela não tinha. Aí, além de toda a gravidade do caso do coração dela, eu ia criar outra, sabe? E se Deus tirou ela do hospital, era para ela viver. No primeiro ano, foram 2 internações, já foram 3 cirurgias só no primeiro ano, foram 2 internações de 3 meses cada. E depois uma outra internação, e aí na 4ª internação que ela fez o procedimento, e aí não resistiu. Era um procedimento que já estava planejado, né, pro caso dela também. Mas isso ela já tinha 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. 4 aninhos. E de 13 dias foi 4 aninhos. Foi. Eu vi uma frase que você falou, acho que deve estar no seu livro, e você falou a questão das lembranças. Eu falei, cara, isso deve ser muito complicado. Graças a Deus, eu falo graças a Deus, eu nunca perdi alguém assim, próximo, assim, muito próximo, ou um dos nossos amigos, eu nunca perdi, né? Eu só imagino. A minha esposa não, a Débora, ela já perdeu um irmão muito, muito querido, já tem 12, 11 anos, e até hoje ela sente aquela coisa e tal. E as lembranças, Adriele? Como lidar com as lembranças? Ai, Thiago, eu acho que é muito particular, né? Cada um vai ter o seu processo ali. Mas o que eu falo sempre para quem passou por isso é que as lembranças, elas podem ser muito perigosas, sabe? E não é para ser. É para ser um lugar de refúgio mesmo, de você conseguir desfrutar das lembranças. Porque é tudo que restou, né? Mas o primeiro ano, depois que a Tainá faleceu, eu parei tudo. Parei minha vida. Sim, eu não trabalho, né? Eu cuido de casa, né? Cuido das crianças, tudo em casa sou eu. Eu falo, se você for em casa e tomar uma água, mas mudar um copo de lugar, eu sei que mudou, porque sou eu que faço tudo. Eu que sei onde tá tudo, eu sei, né? Se alguém mexer num palito de dente, eu sei que mexeu. Mas até isso eu parei, por quê? Porque eu falei, não tem mais criança pequena. Os meus tão grandes, eu sempre, né? A gente cria as crianças para serem independentes e tudo mais. E quando eu vi, eles não precisavam mais de mim. Era esse lugar que eu cheguei ali. Falei, a Rebeca, que é a menorzinha, né, com 6 anos, ela chega da escola, ela mesma faz um ovo, ela faz o pão. Eu tô ali, faço o almoço, e eu entrei nesse lugar, ficava no quarto, celular, mal saía, já não ia mais na academia, não fazia nada. E deixei, por mim, eu deixava as crianças se criando, sabe? Só que
comecei logo a ver que tava dando ruim, né? Eles iam no quarto, mãe, vamos fazer alguma coisa, mãe? Não quero, vai lá, faz lá. Tipo, não tinha esse. Porque, Odri, deixa eu fazer uma pergunta perigosa. Sim, sim. Porque, assim, um filho não substitui o outro, né? Não. E é totalmente diferente, né? A demanda que a Tainá me dava ainda, que ela era muito acelerada e ela não conseguia fazer as coisas sozinhas, então o que eu fazia ainda era para ela. E quando não tinha mais ela, eu achei que ninguém precisava mais, sabe? E aí eu entrava nesse lugar da lembrança e ficava ali. Só que aí eu vi o que eu estava fazendo com os meus filhos, o que a minha casa estava se tornando. Então, pessoal, né? Vida de mãe, aquela coisa. A filhinha mais nova precisou de um papazinho, de um mamazinho. Aí a gente precisou fazer uma pausinha pra Cecília uma pausa rápida. mamar um pouquinho. Foi uma pausa rápida. Então, voltando aqui. Aí a Tainazinha ficou 4 aninhos. Foi durante um dos procedimentos que ela faleceu. Esse procedimento ele era recorrente? Qual foi esse procedimento? Ela fez 3, eram 3 que estavam planejados, né, desde que ela nasceu, que era o Blaylock, que foi a primeira cirurgia, depois, não lembro, o Fontan, e tinha um outro, que são o nome dos médicos que desenvolveram lá. Eu lembro de 2, Blaylock e Fontan. E essa terceira era a última. Só que na madrugada da véspera, a cirurgiã, uma médica lá, veio e falou: Adriele, o que a gente tinha planejado para mexer não vai rolar dessa vez, vai ter que ser numa próxima oportunidade. Então, assim, já não seria o último. Agora eu vou ter que mexer na válvula dela, que está vazando muito, e ela não pode sair daqui com a válvula dessa forma. Então, hoje amanhã cedo a gente vai mexer na válvula, e depois de um ano a gente volta para fazer o que a gente tinha planejado. E aí eu já falei, poxa, era para ser a última, doutora, vai ter outra, tudo mais e tal. E aí eles iam colocar uma prótese nela, porque essa válvula, ela precisa fechar, né, para travar e fazer o bombeamento. A válvula não fechava. Ela já tinha completado 4 anos, né, a Tainá? Já tinha completado os 4 anos. Já estava com 4 anos e meio, foi em julho. Uhum. E aí, ok, para mim ali eu já fiquei arrasada, porque eu falei, poxa, ainda vai ter mais uma, né? Eu lembro que esse procedimento foram 2 procedimentos mesmo. Eu lembro que o Júnior tinha me mandado mensagem, e aí depois eu mandei mensagem pro Raoni, e ele falou que era isso mesmo, que tinha um procedimento, mas que não tinha dado certo, que deu um probleminha lá na válvula do coração dela e tal, e eles iam adiar, e eu lembro que era um negócio mais ou menos assim mesmo. Exato, mas era isso, era porque o coração dela era muito, tanto que eles falam complexo, porque eram vários rolês. Então, eu lembro assim, que só para contextualizar mexendo, né? o pessoal, a Débora, minha esposa, ela é enfermeira. E eu lembro da Débora falar assim, ela falou assim, amor, o caso da Tainá é tipo 1 a cada 50 anos que acontece. O caso dela é caso que vai ser estudado das universidades, de tão complexo e tão raro que é tudo isso. Ela falava assim, a Tainá, esse aniversário que vocês estavam lá, ela falou assim, cara, olhar pra Tainá é ver a bondade de Deus, é ver um milagre andando. Ela falava assim, a Tainá é um milagre de pernas. Ela falava assim, a Tainá é um milagre com 2 pernas. Ela tava com aquela cara, assim, maravilhada, olhando a Tainá. Isso aí. Ela olhava você assim... tá olhando ela com seu olhar técnico nela, com certeza. Aquele dia, assim, à noite, ela ficou... A gente conversava, ela, cara, é inacreditável. Vocês não têm ideia de como que é ver ela andando. De tão complexo que era o caso da Tainazinha. Era um negócio, assim, fora de sério. E tinha... Os médicos davam ali 12, 13 dias, e esses 3 dias foram se estendendo, foram se estendendo. E é importante você falar isso, porque depois que ela faleceu, mais de uma pessoa veio e comentou assim comigo, nossa, Adri,
Mas era grave assim o caso dela? Por que que era esse espanto de: "Nossa, mas era grave?" Porque a gente nunca deixou com que isso fosse o crachá, né, a primeira característica dela, que isso chegasse antes dela. Então, assim, é pra ela viver como alguém normal. Então por isso falou: "Nossa, mas era grave mesmo?" Era grave, só que ela tinha que viver, né, ela Vivia tinha que uma viver. criança bem peraltinha. É, é. E aí eu lembro que né, veio a notícia da internação dela, aí a gente orou e tal, e aí depois que ela veio a falecer, eu tinha falado com a Débora, aí ela falou assim: "Olha, eu nem falei nada, mas realmente quando teve esse problema da válvula, assim, já me veio um negócio que, puxa vida, Era, não". Enfim, é, como que é, que foi? Vocês estavam lá em São Paulo, é, é. como que foi o momento? Então, para mim, Thiago, foi muito. O Raoni parece que já sabia, sabe? Eu acho que o Espírito Santo já estava preparando o coração dele ali. Mas para mim foi exatamente o oposto. Como eu tinha entrado outras vezes lá e saído com ela, eu estava crente que isso ia acontecer Era novamente, só mais sabe? uma vez. Só mais uma vez. Tanto que eu falava: "Filha, bora, bora que vamos que a gente tem que ir para casa, seus irmãos estão esperando". E ela nem saiu da. Foi no dia seguinte, né? Ela nem saiu da UTI pós-cirúrgica, estubaram ela e a saturação não normalizou e tiveram que entubar de novo. E entre isso foram 2 paradas e a saturação não normalizava. E na verdade, o, o, é, nem foi o coração, o problema foi o pulmão. O pulmão dela que colou ali. E aí ele não expandia e a saturação não conseguia normalizar. Mas a cirurgia tinha dado ok, sabe? A cirurgia cardíaca foi com sucesso, foi boa. Mas aconteceu alguma coisa ali no pulmão que aí colou e foram 2 paradas. E eu. E na segunda parada, a primeira eu ainda fiquei ali, os médicos todos, aquela correria, eu ainda estava ali, o Raoni estava chegando para trocar comigo, porque eu ia descer, eu acho que eu ia vir para Ubatuba para ficar com as crianças e voltava durante a semana, ia revezar com ele. E quando o Raoni chegou para a gente trocar, foi a segunda parada, e aí foi que ela não voltou, né? Só que aí os médicos pediram pra gente se afastar, né? A primeira eu ainda fiquei ali, na segunda falando: "Mãe, pai, espera ele fora, por favor". E demorou, foi uma eternidade esse momento. E aí a gente ficou esperando lá fora e quando vieram chamar, tinha a sala do médico, assim, entrava um corredor, a sala do médico era à direita, antes do leito dela. Então, para eu chegar no leito dela, eu tinha que passar pela salinha dos médicos. E quando eles vieram chamar a gente, ao invés da gente ir para o leito, eles abriram a porta da salinha do médico. Só aí eu me dei conta o que aconteceu. Porque para mim ela estava tudo bem, sabe? Só ali eu me dei conta. Quando eles abriram a porta da sala do médico. E aí eu não lembro muito, eu lembro que eu caí no chão. Essa parte foi. Você não sabe o que que sente, né? E eu lembro de olhar para os médicos, eram 3 médicos jovens, e eles choravam, Thiago. Eles estavam aos prantos. 2 médicas e um médico. Eles não deviam nem ter 30 anos, eu acho. Deviam estar próximo de 30 anos. Mas eles estavam aos prantos e eles não conseguiam falar. Eles não conseguiam mal olhar para mim. E aí, passado ali uns primeiros minutos, e aí eles não explicaram o que aconteceu, não só falou o fato e tal.
E aí eles pediam desculpa, eles começaram a pedir desculpa. E eu falei, a Tainá, ela causava uns sentimentos ali no pessoal que era muito especial, assim, era muito peculiar. E era uma coisa, como eu fiquei muito internada, eu não vi isso com muitos pacientes, sabe? Tinha um fisioterapeuta muito engraçado, que ele ia, aí antes de começar o plantão dele, ele ia lá primeiro. Ele, mãe, se importa de eu vir ver a Tainá antes de começar o meu plantão, porque, ai, ela me deixa tão feliz. E assim, é uma rotina pesada demais, né, de criança em internação. Ele gostava muito de ir lá ver, entre outros, né, casos de amizade ali que ela fez com o pessoal. E, e eles estavam sofreram, eles sofreram. E aí eu lembro que eles não conseguiam falar e eu só falei isso, eu falei, pelo amor de Deus, vocês precisam ficar bem, porque tem outras crianças, não. Tem mais quantos leitos aí que vocês ainda têm que cuidar? Se vocês caírem agora, falei, fiquem firmes, né? E ainda consegui falar isso. E aí depois eu não. Eles Odri, me chamaram. e Jesus Ai, e Deus, ai, cadê? é, é, Cadê? é. Esse questionamento, Thiago, eu já não tive, porque aquilo que eu te falei lá do começo, aquela conversa com o Raoni lá no começo já criou uma casca ali que eu não sabia, mas eu acho que me preparou um pouco para esse lugar. Então eu não cheguei nesse questionamento. Jesus, como assim? Como assim você fez isso? Como que está acontecendo? Não. O sentimento que veio primeiro, e que eu falo muito disso, quão perigoso isso é, eu me senti culpada. A minha filha estava bem um dia antes. Por que eu fui levar ela para fazer essa cirurgia se ela estava brincando, correndo, tendo uma vida normal? Para que eu preparei o cordeiro para o abate, sabe? Caramba, Eu não Adri. precisava ter levado ela. Eu podia ter ignorado a ligação, eu podia ter falado, olha, muito obrigada aí, mas pode deixar que eu cuido dela agora. Então foi o sentimento que eu tive, não de questionar Deus, mas de me culpar. Eu não deveria ter trazido ela. E foi isso ficou ainda por vários dias. Por vários dias. E eles arrumam, né? Assim, o leito dela parecia a NASA, né? De tanta bomba, tanto aparelho que tem. E aí, mãe, você quer ir ali vê-la, né? A gente limpou, preparou ali, eu quero. E aí, quando eu fui, já não tinha nada. Só tava a maca e ela enroladinha num lençol. Já tava começando a esfriar. E aí eu fiquei com ela no colo, sentei, fiquei com ela no colo, esticada, assim, um tempão. E eu lembro, Thiago, ela sempre pedia para eu cantar 3 palavrinhas antes de dormir. Tinha vez que eu ficava brava, eu falava, Tainá, já passou da hora de você dormir, não é hora de cantar 3 palavrinhas. Mãe, canta 3 palavrinhas, que era só para ter mais um momento ali, né? E aí tinha vez que eu cantava 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá, vai dormir agora. E nos últimos momentos dela ali, eles estavam desmamando da sedação, né, que eles chamam, as drogas, né, tirar para ela começar a acordar sozinha, porque ela tinha que respirar sozinha para ver como é que estava o pulmão e o coração estavam aceitando o pós-cirúrgico. E então ela acordava e dava essas crises de abstinência, que é muito comum, né, nas internações. Então ela acordava gritando e querendo sair, só que ela estava com uns 4 drenos dessa largura. Então ela não podia se agitar. E aí eles sedavam de novo para ela dormir de novo. E numa desses picos entre ela acordar e dormir, né? Mas sem abrir o olho, eu lembro que ela falou: Mãe, canta 3 palavrinhas.
Cara, isso aí que você falou, o Judá também gosta de dormir com música. E agora a música da casa é Quebrantado, né? Da Vineyard. Todo santo dia. Não, o E Cauê cara, cantava tanto essa. olha, uma coisa que a gente. É isso aí, às vezes. Dorme logo, cara. Tô É, cansado. é. E ela Caramba. pediu e ela nem abriu o olho para pedir. De olho fechado, ela, mãe, canta 3 palavrinhas e virou para mim, assim, pro lado. E ali eu já vi que ela foi ali. Ela foi ali, Thiago, ela foi ali. Porque depois daquilo, acho que ela tava com com a respiração artificial, sabe? E o peitinho dela dava uns espasmos assim. Eu acho que só tava o equipamento atuando ali mesmo. Mas ela já não tava mais. Ainda bem que eu tava ali com ela, sabe? E quando ela pediu, ela conseguiu ouvir eu cantando. E eu pude cantar. Eu lembro que eu arrumei o cabelo dela, tinha comprado umas presilhinhas. E foi isso. Eu lembro que a gente tava morando em Taubaté ainda. Eu Uhum. e a Débora, a gente morava lá e. Porque assim, pessoal, a Adri e o Raoni é uma família muito querida pra mim. O Raoni, ele faz parte de alguns poucos amigos que eu tenho, que às vezes a gente fica meses sem se falar. Mas quando a gente E se nada fala muda. ainda é a mesma coisa. E eu sei São os que mesmos meninos de 15 anos. são. E, e isso mexeu muito com a gente lá em Taubaté. A gente também, né? Nosso filho tava com 3 anos. E aquela coisa, né? Quando um pai, uma mãe perde um filho, dói em todo pai, A toda gente mãe. sente. E a gente A fala, gente sente. uau. Porque eu lembro de uma frase que o Raoni falou pra mim quando vocês tinham só o Cauê. E aí o Raoni falou assim, ele falou assim, Tiaguinho, eu não consigo entender como Deus deu Jesus para morrer por nós. Depois que eu Ele falou. virei, depois que eu virei pai, eu não consigo entender, cara, porque é um amor assim, totalmente diferente. Eu não sei como Deus deixou Jesus morrer por nós. É, E é. aí eu falei, cara, e naquele cenário em Taubaté, a gente tava numa pindaíba lascada, cara. E eu falava assim, cara, Correria. eu não posso deixar meu amigo sozinho nessa hora. A gente precisa ir lá e tal. E quando a gente veio já pro velório da Tainazinha, cara, foi um culto. Foi um Foi um culto. culto. Foi um culto, pessoal. Eles fizeram um culto no velório da filha de 4 aninhos deles. O caixãozinho da Tainá, assim, era uma coisinha pequenininha, pequenininha e tal. E eles fizeram um culto. Foi um culto. Vocês, Sabe vocês que tinham. teve gente que aceitou Jesus nesse dia? Eu sei, minha amiga, eu sei. Inclusive, eu ando com um até hoje. Sério? Eu Sério? não sei quem é, não conheço pessoalmente, mas eu ouço a história, eu falo, meu Deus, Não, você conhece sim. conheço. Conheço, nosso amigo. Nosso amigo, ele falou que foi naquele dia, com os louvores, com as palavras, que ele voltou a Meu Deus, sentir a presença de Deus e meu que Deus. ali startou que ele precisava voltar para Jesus. Amém. E, Meu Deus. cara, a gente, né, como eu falei, a gente sempre foi muito amigo e tal, mas tem aquela passagem que Jesus fala, né? Se o grão de trigo não morrer, ele não gera, não dá sementes, né?
Cara, a vidinha e a morte da Tainá, ela destravou muita coisa na nossa vida, na minha vida. Isso que a Amém. gente está vivendo hoje, Dri, Raoni, isso que a gente está fazendo aqui Amém. hoje, essa conversa aqui hoje, só é possível porque naquele dia, eu vim com o Júnior e a gente voltou a se falar e aquilo mexeu tanto com ele que ele voltou a conversar comigo a respeito das coisas de Deus e tal, Amém. e a gente se reaproximou e a gente voltou a estar junto. A minha convivência com ele mudou muita coisa na minha cabeça. Hoje, isso que a gente está fazendo, esse canal, esse podcast, esse episódio, a bênção financeira que tem vindo sobre a minha vida, cara, foi Amém. depois desse dia. Amém. Foi depois desse dia. A Tainá, ela foi bênção até na morte dela. A Tainazinha foi... E, pessoal, presta atenção nisso, cara. A entrega que eles fizeram da filha deles quando ela nasceu. Foi. Deus cumpriu. Deus cumpriu o propósito. E é isso, vai não cumprir. foi quando ela morreu, foi quando ela nasceu, né? Quando ela nasceu, vocês fizeram aquilo. Sabe? E aí, nasceu um livro que vai abençoar muitas pessoas, que vai abençoar ainda muitas e muitas vidas. Amém. E para eu não ficar falando só dessa experiência, como que veio a ideia do livro, como que veio isso, o que as pessoas podem esperar quando lerem, como que conseguiu filtrar tudo isso e falar, cara, isso é cura nas pessoas. Como que foi isso? Primeiro porque foi cura para mim, né? Esse negócio com a escrita eu sempre gostei, desde criança fazendo redação na escola. A minha mãe já era minha maior incentivadora. Eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, eu queria um Nesp. Falei, não, vou fazer Biologia Marinha, Gerenciamento Costeiro, Unesp, lá em São Vicente. Mas eu não tinha condição de passar na Unesp. Condições intelectuais para isso. E ela falava, filha, capricha na redação que você tem chance. Mas não foi suficiente. Então, eu tinha essa facilidade com escrever. E aí, ouvindo de amigos, assim, e o Senhor começando a queimar algo dentro de mim, né? Dri, você precisa escrever sobre isso, Dri, você precisa falar sobre isso. E aí vinham alguns insights, assim, eu na cozinha, de algumas frases, aí eu escrevia a frase, e depois, num momento melhor, mais tranquilo, eu ia lá e discorria sobre aquilo. Então, assim, para mim ficou claro que era o Espírito Santo, e eu entendi como uma coisa que eu não podia negligenciar, um tesouro direto das mãos de Deus, sabe? E que eu não podia negligenciar, porque o pior eu já tinha passado, né, Thiago? Então, assim, produzir, fazer com que isso vá além de mim mesma, eu acho que primeiro era uma questão de obediência com Deus, e segundo que o evangelho não é só sobre nós, né, mas sobre os outros. E primeiro você não quer fazer nada, né? Eu falei, Senhor, olha o tombo que eu tomei, sabe? Olha a situação que a gente passou. O Senhor levou minha filha. Eu não tô nem aí com o que as outras pessoas estão passando, né? Já basta o meu problema aqui. Agora me deixa. Era isso. Eu ficava, não quero, me deixa, eu vou ficar aqui uns 10 anos nessa inércia. Mas começou a ficar insuportável isso dentro de mim. E o livro, eu comecei a escrever, eu sou da geração caderno e caneta, Thiago. Eu e tecnologia tem um abismo ali. Ainda bem que o Raoni tem essa facilidade, nossa. E aí, quando eu decidi, vou começar a escrever, né? E aí comecei com umas amigas que já escreviam, então, como é que faz, Dri? Onde você estiver, tem sempre um lugar para você anotar alguma coisa e tal. E eu comecei a fazer isso. E aí eu sonhei que eu escrevia com um computador desses top na mesa de casa, assim.
E a gente também, né, naquela pindaíba, né? Mas o computador, eu falei, Raoni, sonhei que eu escrevia no MacBook. Aí ele, nossa, se for de Deus mesmo e tal, né? E, até que chegou o dia que eu me vi escrevendo no meu MacBook na mesa de casa, sabe? Então, assim, o Senhor dá a visão, ele vai dar a provisão, né? Ele vai vir. E quando eu sentava para escrever, Thiago, era incrível, que assim, não faltavam palavras. Não faltava o que escrever. O que me faltava às vezes, que eu tinha que fazer pausas, eram, dependendo do assunto, eu não ter estrutura emocional, sabe? Para seguir com a escrita. Então eu tinha que absorver aquilo primeiro dentro de mim, trazer aquilo dentro de mim, digerir para eu conseguir manifestar em palavra. E então o livro foi uma cura para mim também, porque eu consegui manifestar tudo isso e eu via que ao tempo que eu colocava para fora, aqui dentro alguma coisa estava acontecendo, sabe? Para eu conseguir conversar com você hoje aqui sobre isso, eu tive que escrever antes e escrever me ajudou muito, Porque porque não, assim, não é uma coisa tão recente, mas também não é uma coisa de muito tempo, né? São quantos anos que ela faleceu? não, e é engraçado, eu falo isso no livro. É a mesma sensação que eu tenho, parece que foi ontem, ao mesmo tempo que parece que faz mais de 2 anos, de 10 anos. Incrível como isso. Pode parecer que faz muito tempo, só que eu sinto como se fosse recente. É desse jeito que a gente vive. Ela faleceu em julho de 23. 2 anos. Fez 2 anos. 2 anos e pouquinho. Fez 2 anos. E assim, são datas que a gente... finados, a gente sempre vai no cemitério, as crianças não gostam, eu e o Raoni a gente vai. O aniversário dela, a data de aniversário a gente vai, e a data da morte dela também a gente vai. Então, entrou isso também no nosso rolê, sabe? O Cauê e a Jo não gostam muito, a Rebeca, às vezes, ela consegue, para ela é muito difícil, mas por sentir mesmo o peso, e o Cauê e a Jo já veem como desnecessário, né? Porque eles são muito convictos de onde ela está, e glória a Deus por isso, então eles falam, o que vocês estão indo fazer lá, né? Mas é isso, cada um vai ter a sua forma de conduzir isso. E aí o livro veio nesse momento que você teve um sonho, você já estava escrevendo e você fala, cara, acho que é isso mesmo que Deus está querendo. Como que foi essa convicção? Não, sim, e aí teve uma coisa é você escrever, né? Uma coisa é você escrever porque você gosta, outra coisa é você escrever porque ele vai virar um livro. Eu gosto de uma frase Então, eu gosto de uma frase do pastor César Cavalcante, que ele fala assim, cara, você não consegue escolher os seus pais, o contexto que você nasce, mas você consegue escolher os livros que você lê. Porque ele tem até uma comunidade chamada Meus Livros, Meus Mentores. O pessoal aqui do canal conhece bastante isso. Que legal. Porque o livro, ele é a forma mais barata de você ter conhecimento e, assim, fora de sério, né? O livro, ele alcança lugares que nada mais vai alcançar. Porque o escrito, aquilo que está escrito, tem muito peso, né? Peso intelectual. E uma coisa é você escrever, outra coisa é você fazer um livro. Como que foi isso? De tipo assim, não, isso aqui vai virar um livro. A gente foi um novo rolê aí, né? A gente teve que aprender e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu tava assim, a gente ainda não tava em negação, mas eu tava assim, é coisa da minha cabeça. Imagina, eu escrever. Quem sou eu, né? Sou uma mãe, dona de casa. Enfim. E aí eu ali na minha rotina de cozinhando feijão, 10 horas da manhã, a Maiara, minha cunhada, cheguei em casa, Dri, preciso falar com você. O que aconteceu? Deus falou comigo, é para você escrever um livro. Aí eu falei, nossa, agora eu não vou ter como
A estratégia estava dando certo até agora para eu fugir, agora não vai ter como mais, né? Falei, ai, Mayara, amém. Então é confirmação mesmo. Ela, como assim? Aí eu expliquei, falei, já tô, né? Eu já escrevo, mas até. Ela, não, então vamos, te ajudo, que vamos ver como é que é isso e tal. E a gente fui começar a correr atrás, eu reuni. A produção é toda independente mesmo, tudo a gente tá vendo, né? Quem editou, a pessoa que fez a arte da capa e tudo mais, são tudo conexões mesmo que Deus tem colocado. Mas a gente vai. E é legal que a gente aprende, né? O processo, como é que faz, tudo. E para mim veio isso, Dri, só escreve. Só escreve e depois a gente parte pro. E essa parte do escrever, apesar de não ter sido fácil, foi rápida, Thiago, foi rápida. Porque acho que já estava no coração de Deus, né? Para Sim. ele já estava pronto. É. Então, assim, ele só colocou Você e só eu fez o fui download. Exatamente, só fui o canal ali. Então foi rápido, e foi até engraçado que eu não precisei organizar em capítulos depois. Não, eu já escrevia com o nome do capítulo, a ordem, a divisão, veio muito pronto. E eu até ficava preocupada, nossa, mas é pouco, né? Não tem aquele volume de um livro de 300 páginas e tudo mais. E, né, eu sou muito desse rolê, eu gosto muito acho bonito essas mulheres que são teólogas, mestres, que falam, escrevem, sabe? E aí eu ficava me diminuindo naquela, falando, nossa, mas, né, isso. Porque como foi muito natural, eu não via muito valor nisso, né? Mas depois o Senhor veio tratando e hoje eu entendo o quão precioso é isso que ele colocou através de mim. E aqui o seu amigo, meu marido, é o diretor comercial, ele é o empresário. Família, família. E qual que é o nome do livro? Qual o nome do livro? O livro é O Coração que Me Faltava, Um Caminho da Dor à Esperança. Esse é o nome do livro. O Raoni tinha me mandado a foto da capa, eu vou colocar em algum momento aqui, eu vou colocar a capa do livro. Quando que vai ser o lançamento? Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, que já vai precisar fazer algumas edições, porque teve algumas pausas. Teve algumas pausas Meu Deus, necessárias, essa né? sua amiga aqui não nem um pouco profissional, Teve algumas né? pausas, então vou precisar editar um pouquinho. Mas quando que vai ser o lançamento? Vai estar nas plataformas digitais? Como que vai ser o negócio? A ideia, né, o nosso planejamento aqui familiar, a gente queria lançar ele no aniversário da Tainá, que é em 18 de janeiro. Então, assim, o livro já está pronto, as edições estão prontas, a gente só está esperando uma finalização da capa ali, arquivo e tudo mais. E no e-book, né, no formato digital, mês que vem a gente já libera, em dezembro. E aí, impresso mesmo, acho que no aniversário da Tainá a gente já consegue, se Deus quiser. Vai ser em dezembro, vai ter o formato digital, então. Já vai dar para adquirir isso. formato digital. Já tem uma data? Já. 5 de dezembro, se eu não me engano. 5 de Preciso ver dezembro, aí. com o chefe ali, o boss. Mas já fica 5 de dezembro. 5 de dezembro. Eu vou deixar os links aí do livro da Dri em algum... Vai estar no comentário fixado ou na descrição também. Isso. Cara, eu acho que é isso, porque se a gente conversar mais aqui, a gente vai rolar o livro inteiro. Vai ter assunto. Vai rolar o livro inteiro. E tem que ler o livro. Tem que ler o livro, né? Livro. Tem que ler o livro aí. E aí a gente livro podia, tá bem... Pode falar. Não, a gente podia, no lançamento também, a gente podia fazer um negocinho legal, o próximo ou depois. Bora. Porque tem muita coisa bacana na vida da Tainá. A vida da Tainá foi... O legal do livro, Thiago, que eu gosto de frisar, porque assim, é um assunto pesado, né? O luto e ainda mais o fato de ser minha filha e como... Uma criança...
né, fica aquele rolê de tragédia, aquela coisa, o que não foi, né, o Senhor foi muito cuidadoso com a nossa vida e com a vida dela, com o legado dela sobre como foi tudo isso, e não tem nenhum aspecto de tragédia, não tem esse peso, sabe. E o livro é isso, apesar de ser sobre a história dela e ter o luto ali presente, ficou uma leitura muito leve, sabe. O Senhor deixou isso muito claro para mim, que não era só sobre isso, mas era sobre como a gente lida com todas as frustrações da nossa vida, né, todas as dores, né, independente de qual a origem dela. E é mais um tratar sobre o nosso coração, e por isso o título, do coração que me faltava, porque a vida dela foi como se faltasse coração nela, como se o dela tivesse muitos problemas, mas o legado dela mostrou que nosso coração precisava de tratamento, Era sabe, era o sobre a coração que gente, né? faltava em mim É, e na gente, e o coração dela mal formado ensinou a olhar a má formação que habitava na gente. Então é mais esse processo de cura mesmo, de superar e estar debaixo de propósito, né, do Senhor. amém. Eu lembro que no velório e tal, eu dei um abraço no tio Bic, que é o sogro da Dri, e aí tal, eu falei pra ele, puxa, cara, aquela coisa, né, e tal, chorando. Eu falei, por que que as crianças morrem, né? Aí ele falou assim, porque o reino dos céus já são dela, cara. Aquele É, jeitão dela. é, E existe né, tem aquela coisa teológica de calvinista, arminiano, aquela é, coisa e é, tal, é, mas eles meio que chegam num consenso quando a questão é sobre os eleitos, de que quando é uma criança na fase pura que né, que morre, é porque ela é uma pessoa eleita para o reino é, de é. Deus. Já está Passagem pronta, né. VIP, É, passagem é, VIP. é. Enquanto a Em gente ela não saiu da santidade, né, não para saiu, ter que restaurar isso, não saiu. É, 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 é. foi enfim, é isso O pessoal, Bi, a tem primeira coisa que ele falou para mim foi isso ali, eu lembro que ele mandou uma mensagem no WhatsApp, eu ainda estava lá no hospital, ele falou: "Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus". Então, assim, nem a morte faz com que a gente duvide disso, né. isso é um avô falando, viu pessoal, um avô Um falando. avô falando. É, é. Bom, é isso pessoal, teria bastante coisa, mas leiam o livro, comprem o Leia um livro, sejam livro. abençoados pelo livro, mande o livro para outras pessoas, Isso, porque assim, isso. são, como a Adri falou, são coisas, cara, que são tragédias, mas que acontecem, nesse exato É, momento está é, acontecendo com o é. povo escolhido do Senhor. E a Eu gente lembro não está não tá preparado, né. preparado, porque a gente não conversa, não fala sobre isso, a É, gente é, não sabe como aconselhar alguém nessa hora. Ai, tá bom, ela é. tá com Muito Jesus e tal. difícil, Eu não queria que ela exatamente. tivesse com Jesus, eu queria que ela estivesse aqui comigo. Tal. Exatamente, E a gente não exatamente, sabe o que falar, o que fazer nessa hora. E eu lembro exatamente. o Dovani, ele fala uma coisa sensacional, cara. Ele fala assim: os jovens também morrem, as crianças também morrem, porque o É, natural da vida é só os velhos morrer. é, é, Mas as é. crianças também morrem. E eu coloquei uma enquete lá no canal e a gente teve acho que uns 400 votos e 90% das pessoas falou, tipo, eu também perdi uma pessoa muito próxima a mim. Então é um Todo assunto mundo passa, todo mundo todo passa, mundo cara, passa. todo mundo passa. É Então é que é isso isso, é um que assunto feio, né, é ninguém quer falar mesmo, ninguém, a é gente não gosta. é o que fazer, como fazer, eh, a gente responsabiliza Deus, não sei o quê, enfim, É, é, é é. isso. Pessoal, compre o livro da Adri, tá bom? Isso. Vai estar E mandem os seus bem comentários para o é, Thiago, comenta feedback. aí, façam perguntas, eu vou É, colocar as redes sociais dela também lá, de repente tem uma isso, mãezinha aí passando boa. por uma situação dessa, É, manda a gente lá, tá junto, né, é conversa, importante divide as experiências. dividir as dores, é isso aí, chorar com os que choram Thiago, e se alegrar com os obrigada, que muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de poder falar sobre isso
E obrigada ainda mais por se tratar de um assunto tão delicado e que são poucas pessoas que se colocam nesse lugar, sabe? Obrigada pela sua sensibilidade, e por saber conduzir isso, foi muito bom, muito bom. Ah, obrigado. Tô aprendendo ainda. Gente, é Tá isso. ótimo. É que a gente é muito amiga, é meio bobo assim mesmo. Mas é isso, pessoal. Cara, que Deus abençoe muito Amém, vocês. E amém. que todo Ele mundo que tá abençoa. ouvindo. É isso. Ô, Dri, vamos fazer uma oração, senhora? Ó, vamos orar em cima desse. Bora! Vamos terminar com uma Pelo, oração. pelo episódio, É, por claro. esse tema. Tá bom? Você puxa a oração aí. Vamos lá. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina. Obrigada, Pai, porque é uma amizade de tanto tempo, Senhor, gerando frutos, ó Pai, abençoando ambas famílias e tantas outras, Senhor. Em nome de Jesus, que esse episódio, ó Pai, alcance todos aqueles que o Senhor já escolheu, ó Pai, todos aqueles que o Senhor já direcionou, ó Pai. Senhor, derrame sobre a vida do Tiago, ó Pai, mais visão, mais capacidade, ó Pai. Senhor, dê para ele a estrutura necessária, Deus, para que ele consiga, para que ele continue e permaneça, ó Pai, a sabedoria, Deus, tudo aquilo, ó Pai, que ele necessitar, Senhor, para levar o teu reino, para alcançar aquelas vidas, ó Pai, que estão pedindo um socorro, Deus, mesmo achando que ele não vem, ó Pai, mas essas que continuam pedindo, ó Pai, que dependem de ti. Abençoe os nossos dias, abençoe a todos que irão assistir e esteja conosco, ó Pai. Obrigada pela tua graça, tua misericórdia. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, um ótimo dia. Até a próxima. Fiquem com Deus e Até a tchau. próxima. Tchau.